Olá pessoal, aqui é o professor Ivan e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a regra de L'Hopital. Para que usa essa regra de L'Hopital? É uma regra que nos auxilia para o cálculo de limites, deixa eu colocar aqui, limites com indeterminações. Do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Tá? Então esses tipos de indeterminações nós vimos lá para trás, quando a gente estava trabalhando com limites, que algumas delas eram complicadas de se resolver. A regra de L'Hopital, ela aplica derivada nessas indeterminações e a gente resolve com muito mais facilidade. O que diz a regra de L'Hopital? Então vamos considerar lá, vamos considerar duas funções, f e g, ambas deriváveis, deriváveis num intervalo aberto qualquer, em I, vou colocar aqui, exceto possivelmente no próprio ponto, ou num próprio ponto A pertencente ao intervalo. A gente sabe que o limite, para existir, ele não precisa existir exatamente no ponto que a gente está calculando. Vamos supor também que a função g de x ela seja diferente de zero. G de x não, a g', derivada g' seja diferente de zero. Para todo x pertencente ao intervalo, exceto possivelmente no próprio ponto A, desse nosso intervalo I. Então o que dizem? São duas, uma regra para 0 sobre 0 e outra regra para infinito sobre infinito. Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Então se nós temos se o limite de x tendendo a A, por isso exceto possivelmente no próprio A, da função f de x é igual ao limite de x tendendo a da função g de x, e ambos são iguais a zero, nós vamos falar o seguinte, que o limite de x tendendo a de f de x sobre g de x é igual ao limite de x tendendo a de f' de x sobre g' de x. Tá? Essa é a primeira regra, Primeira regra não, é o primeiro formato, quando nós temos a determinação do tipo 0 sobre 0. O limite da função f é igual a zero, e o limite da função g também é igual a zero. Então o limite de x tendendo a de f sobre g dá 0 sobre 0. A regra de L'Hopital diz que o limite das derivadas das funções vai ser igual ao limite L, que é o mesmo limite das funções aqui, depois que a gente tira a determinação. O segundo caso é muito parecido, só que agora nós temos o caso dos limites indo para infinito. Então x tendendo a A da função f de x for igual ao limite de x tendendo a A da função g de x, e eles forem iguais a infinito. Então a regra diz o seguinte, que o limite de x tendendo a A da razão f de x sobre g de x, que a princípio é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, ele é igual ao limite de x tendendo a A da derivada da função f sobre a derivada da função g. Então, qual é a grande sacada dessa regra do L'Hopital? Se nós temos uma determinação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito no cálculo de um limite, nós podemos simplesmente derivar a parte de cima da função e derivar a parte de baixo da função e calcular o limite das duas derivadas, da razão delas. E o limite ali vai ser igual, tanto para a função derivada quanto sem derivar. Isso vale tanto para a primeira derivada, quanto para a segunda, quanto para a terceira. Enquanto eu conseguir derivar as funções, eu posso ir derivando para calcular o limite delas. Até um ponto onde a derivada de g seja diferente de zero, porque a gente não tem a divisão por zero. Tá certo? Então isso que é a nossa regrinha do L'Hopital. Vamos fazer exemplos? Exemplos. Vamos lá. Então, nosso exemplo de letra A é o limite de x tendendo a zero, 2x sobre exponencial de x menos 1. Olha. Bom, aqui nós temos, obviamente, nós vamos ter uma determinação do tipo 0 sobre 0. Por quê? Olha, 2 vezes 0 dá 0, elevado a 0 dá 1, menos 1 dá 0 também. Então,
Essa é a nossa primeira indeterminação que nós teríamos que resolver, né, por outro método. A regra do L'Hopital, a gente acabou de ver que nós podemos resolver o limite das derivadas das funções, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Olha, reparem que não é a derivada da razão. Não, isso aqui não é regra da razão. Olha, eu aplico a derivada em cima e aplico a derivada embaixo, né? Então, derivo separadamente. Então, aplicando a regra de L'Hopital, nós vamos obter o quê? Que o limite de x tendendo a zero de 2x sobre exponencial de x menos 1 vai ser igual ao limite de x tendendo a zero do que? Na parte de cima nós derivamos 2x, que vai dar 2, dividido pela derivada de exponencial de x menos 1. A derivada de menos 1 é zero e a derivada da exponencial é a própria exponencial. Agora a gente faz o cálculo do limite, né? Quanto que dá isso aqui? Na parte de cima, o limite da constante é a própria constante. Na parte de baixo, e elevado a zero dá 1. Ou seja, o limite da função é 2. Tá? Então, aqui uma aplicação dessa regra do L'Hopital, né, para a resolução do exercício ali. Né? Primeiro que ia ser complicado a gente resolver isso aqui com exponencial. Né? Ali a gente aplica o L'Hopital e é tudo feito em apenas uma linha. Vamos fazer mais um para ver se ficou bem certinho? Vamos lá. Determinar, né? Então, limite de x tendendo a 2 da funçãozinha x ao quadrado mais x menos 6 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Bom, isso daqui tem que ser, né, ou do tipo 0 sobre 0 ou do tipo infinito sobre infinito. Vamos substituir para ver o que acontece. Então, ó, 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, menos 6, 0. Então, isso daqui é 0 sobre 0. Conferindo embaixo, 4 menos 6 dá menos 2, mais 2, 0 também. Né? Aplicando a regra de L'Hopital, nós temos que o limite vai ser o quê? Né? Vamos lá. Limite de x tendendo a 2, né? Da função f de x sobre g de x, né? Onde f é todo o numerador e g é todo o denominador, vai ser igual ao limite de x tendendo a 2, a derivada da parte de cima. A derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de x que é 1. E a derivada de 6 é 0, não aparece. A derivada de x ao quadrado é 2x, menos a derivada de 3x, que é 3. Vamos calcular o limite para ver se vai dar certo. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, sobre 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. 5 divididos por 1, a parte mais difícil da conta, e dá 5. Tá certo, pessoal? Então, essa é a regra do L'Hopital. O que ela diz? Derivadas de indeterminações do tipo 0 sobre 0 infinito por infinito podem ser resolvidas, né, fazendo a derivada do numerador e do denominador e calculando o limite normalmente. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal, e até o nosso próximo.